Se você pudesse convidar uma pessoa do passado para passar um dia com você, tomar um café, trocar algumas ideias, quem seria essa pessoa? Bom, muito provavelmente você não teria apenas um nome para me dar, mas pelo menos uns 5, 10 nomes diferentes de grandes personalidades que são uma inspiração para você. Agora eu gostaria de te fazer outra pergunta. Quanto tempo você acreditaria que essa pessoa aguentaria confortavelmente conviver no nosso mundo atual, com os nossos costumes atuais? Hoje em dia, o ser humano ele é fortemente influenciado pela nostalgia. Essa espécie de sensação causada pelos filmes, séries e livros faz com que a gente olhe para um passado, ficcional muitas vezes, retratado naquela obra, e interpretemos de tal forma que vejamos aquele passado como algo glorioso, a era de ouro de alguma coisa, e cultivar também uma sensação de que nós deveríamos ter vivido naquele passado, ou como seria viver naquele passado. E quando nós cultivamos cada vez mais essa visão, a gente acaba cometendo uma pequena distorção com o nosso próprio passado. Porque muitas vezes, se nós olharmos para o nosso passado, do homem e da mulher comum, nós vamos ver que ele não é um passado cheio de glórias, cheio de conquistas. Talvez até um passado com mais dores do que necessariamente conquistas e prestígio. E quando nós fazemos isso, fica muito difícil nós cultivarmos uma ideia de futuro que não seja um futuro fadado ao fracasso. E como pano de fundo dessa conversa aqui, eu gostaria de evocar um conto muito interessante do nosso querido bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, que é o conto Uma Visita de Alcibíades, que eu sugiro fortemente que vocês leiam. Esse conto fala, mais precisamente, né, fala da carta do desembargador X ao chefe de polícia da corte narrando uma morte, mais precisamente a morte de Alcibiades. Então esse desembargador ele discorre ali a história. Ele diz que havia acabado de jantar e nada melhor do que para fazer uma digestão do que a leitura. Então ele pega um tomo de Plutarco e começa a ler. Ele fala um pouquinho da sua religião, da sua espiritualidade, e é quando ele tem a brilhante ideia de evocar a presença de Alcibíades. Mas não é evocar de tal ideia uma ideia de Alcibíades a partir da leitura de Plutarco ou dos diálogos platônicos, mas ele invoca Alcibíades em carne e osso. E uma vez que aquele sujeito está ali, ambos começam a conversar, o desembargador começa a atualizar o Alcibiades das novidades, do mundo, da cultura, e por aí vai. Até que chega um ponto em que o desembargador ele quer ir para o cassino, onde ele tinha um encontro marcado. Ele começa a se trocar. E nesse momento que ele começa a se vestir, Alcibiades fica extremamente espantado, pois, segundo ele, o desembargador estava todo vestido de cor de noite, ou seja, roupa preta, né? E ele começa a se vestir e conforme ele vai colocando uma peça de roupa nova, o Alcibiades fica cada vez mais espantado, até que chega um ponto que ele pergunta: tem mais alguma coisa? Falta alguma coisa? E o desembargador diz que sim, falta. E isso dá uma certa esperança pro Alcibiades dele colocar uma peça de roupa ali, mais colorida, para quebrar aquela escuridão, por assim dizer. E é quando o desembargador pega um chapéu preto, coloca na cabeça, fazendo com que Alcibiades caia para trás, morto. Talvez tenha sido daí que a expressão morrer de desgosto tenha ganhado um pouco de força. Esse conto ele é muito interessante, pois ele trata um pouco dessa questão de como nós vemos o passado. Porque de fato nós podemos ter a nossa inspiração, aqueles autores que são uma inspiração para nós, aquelas personalidades e por aí vai. Mas essa tentativa de nós tentarmos implementar a todo custo um período específico da história no nosso momento atual causa uma confusão gigantesca. Ou muitas vezes, quando nós tentamos a todo custo voltar ao passado para quem nós éramos antes, ou tentar implementar um pouquinho do que nós vivemos na nossa infância, agora nos momentos atuais, isso pode causar uma confusão, em vez de trazer uma certa agradabilidade, por assim dizer. O ser humano, da mesma forma que possui
a sua dimensão biológica, afetiva, também possui a sua dimensão biográfica. E a forma com a qual nós contamos a nossa própria história conta muito para nós e também para a nossa saúde mental. Então nós devemos tomar cuidado com a forma com que nós olhamos para o nosso passado, interpretamos ele e integramos parte dele no nosso próprio presente, a fim de que a gente não assassine, de certa forma, a esperança de um futuro promissor, de um futuro um pouco mais glorioso, ou talvez um futuro um pouco melhor do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Como eu disse no início, você pode ter o seu gosto e ter uma escola literária do passado como a grande era de ouro da literatura, mas é necessário que nós sejamos realistas, até mesmo quando nós estamos tratando de algo que é do nosso gosto pessoal. Da mesma forma que, por exemplo, na época do simbolismo, existiam grandes autores, também existiam maus autores. No modernismo, assim como existiam bons escritores, bons autores, bons artistas, também existiam maus artistas. E essa interpretação realista faz justamente com que a gente não caia nessa sensação total, por assim dizer, de nostalgia, de ver aquele passado como o melhor que poderia ter sido vivido, como a grande época que nós deveríamos estar ali e que o que nós estamos vivendo no nosso presente não presta para muita coisa. Então, por mais que às vezes seja um balde de água fria, é necessário que nós sejamos realistas, que nós exercitemos esse pensamento racional, principalmente quando nós estamos tratando de algo que é do nosso gosto pessoal, a fim de que a gente não caia nessa armadilha, mas principalmente a fim de que a gente saiba interpretar bem o nosso passado e colher ali algumas lãs de ouro que são importantes e que muitas vezes ficam ofuscadas quando a gente olha para o nosso passado meio preto no branco. Existem alguns elementos ali que são importantes para a história da nossa vida e que serão importantes no futuro, uma vez que eles podem ser integrados no nosso momento atual. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aqui o seu like, o seu comentário, a sua opinião sobre esse vídeo. Vamos continuar essa discussão e esse diálogo aqui nos comentários. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.